A quinta-feira, 15 de outubro de 2020, começou com algumas preocupações ali no mercado financeiro, mercado de olho em alguns fatores, principalmente no cenário internacional, bastante ligados à questão da segunda onda do coronavírus, principalmente na Europa, e parecia que ia ser um dia de intensa aversão ao risco. Mas do meio do dia para cá, a situação começou a mudar, o cenário começou a mudar e a situação, então, já é outra nesse fim de tarde de quinta-feira. Para a gente entender como é que o mercado financeiro está se comportando e principalmente os reflexos disso para o dólar, que continua subindo aqui no Brasil, vale agora R$ 5,61. A gente vai conversar com o economista-chefe da Necton, o André Perfeito. André, muito boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você. Eu que agradeço o convite, obrigado aí pelo tempo de vocês, para ver se a gente entende um pouco melhor esse mercado que está bastante confuso, na verdade. Confuso, André, confuso, porque a gente começou o dia com as commodities em queda, as ações europeias recuando, né, as bolsas europeias caindo, as ações asiáticas também fecharam em queda e o mercado do dólar abriu com uma alta considerável. Parece que depois as coisas começaram a mudar, as notícias começaram a chegar e o cenário foi se redesenhando para hoje, né? Exatamente, né? O dia começou muito ruim por dois grandes conjuntos de notícias lá fora. De um lado, uma segunda onda do Covid-19 que tem, enfim, criado um constrangimento muito grande, principalmente na Europa, né? Algumas cidades importantes estão determinando o toque de recolher, as pessoas não podem sair da rua depois de um certo horário. Então, isso para mostrar o nível de estresse que isso daí por si só já gera. Mas também a gente está vendo, né, ao longo dessa quinta, e até a sexta-feira, a gente está nas fases finais da negociação do Brexit. E os ingleses, né, o Boris Johnson, né, o primeiro-ministro, está meio querendo melar a negociação para meio que deixar do jeito que está mesmo. Claro que não vai ficar do jeito que está, né? O Macron já disse que eles vão, se os ingleses não aceitarem os termos que os europeus vão dar para essa saída, eles vão forçar a mão, né, os europeus contra os ingleses. Mas isso tudo gerou um mal-estar muito grande, a gente viu quedas muito fortes de commodities, né? Petróleo caiu forte, o minério de ferro já estava caindo, commodities agrícolas também mais fragilizadas, o que acabou batendo na Bolsa e no dólar, né? Agora, né, são 3,13, né? A Bolsa até está subindo levemente, mas o dólar ainda persiste numa certa alta, pequena, mas é verdade, 5,61, 5,60, ainda está a moeda norte-americana. A minha perspectiva é que isso daí aconteceu por algum alívio na negociação em relação ao Brexit, me parece que deve ter sido isso mesmo que gerou esse alívio, parte desse alívio, mas, de forma geral, o nome do jogo vai ser volatilidade ainda daqui até o final do ano. André, e de que forma que isso deve continuar impactando no câmbio, no dólar frente ao real ou no real frente ao dólar? Já se sabe que o real é a moeda que mais sente essa desvalorização frente à moeda americana. Como é que a gente deve seguir aí nos próximos meses para concluirmos 2020 com toda essa volatilidade? Quais são as suas perspectivas para esse mercado? Bem, eu acho que você está sendo injusta com o real, na verdade. Não, se você pegar em 2020, o real teve moeda que foi pior do que o real, por exemplo. Que bom. O dólar do Suriname e a moeda da Zâmbia, né? São as duas moedas que perderam mais do real. O resto, a gente realmente perdeu mais do que as outras. Mas, brincadeiras à parte, isso daí mostra que existe um nível de aversão à moeda brasileira muito grande, que é derivada, na minha opinião, por um nível de taxa de juro incompatível com a percepção de risco do Brasil, né? Se você pega a taxa de juro brasileira menos o CDS, que é uma medida comum de risco, né, no mercado financeiro, tá. A gente está com uma taxa de juro real negativa, de menos 0,64, se não me engano, a última vez que eu vi. Ou seja, Selic menos CDS dá menos 0,64. E também você tira a taxa de juro norte-americana, né? Mas se você pega a moeda mexicana, ela tem uma taxa de juro positiva nesses termos em 2%, da lira turca de 1 e pouco por cento. Então, o real não paga suficientemente bem, remunera suficientemente bem, vis-à-vis o risco que o próprio mercado entende. Então, tem segredo, né? Se o preço é determinado pelo mercado e ele no limite mesmo, né? Não tem como pensar de outra forma, isso daí vai se traduzir necessariamente, né, num jogo de depreciação do real. Isso daí parece que vai ser o tom. Como eles não vão subir os juros agora, o Brasil, porque a economia está fraca, por todas essas questões, eu acho que existe aí então, uma perspectiva muito boa do dólar continuar ganhando força, né? Minha projeção para o final do ano
está em torno de R$ 6 a moeda norte-americana. R$ 6. André, o que poderia mudar este cenário? Tem algum fator que poderia vir nesse meio tempo, até o final do ano, que poderia mudar o caminho da moeda norte-americana ou da moeda brasileira? Olha, tem vários fatores, né? Porque é terrível quando a gente fala de câmbio, né? Porque Terrível. quando a gente fala de câmbio, né? 6 é diferente de meia dúzia, né? Você tem que saber, às vezes, se é o real que está ficando fraco ou é o dólar que está ficando forte. Às vezes, né? Sim. Não é às vezes, culpa nossa, às vezes é culpa do outro e vice-versa, né? Bem, vamos lá. Existem algumas coisas que vão acontecer até o final do ano que podem alterar. A primeira delas é a eleição americana. Na eventualidade do Biden ganhar, em tese, isso não necessariamente é bom para o Brasil, né? E pode ser muito bom para os Estados Unidos, na percepção dos agentes. Então, o dólar ganha força, né? Só que não necessariamente isso é verdade, porque o Biden tende a fazer uma política que beneficie mais a China, que pode fazer commodities subir. Se commodities sobe, às vezes ajuda o real a subir também, né, contra o dólar. Uhum. E também tem uma política, né, em relação à moeda norte-americana, que eles vão gastar mais, né, talvez, né, provável que sim, né. Isso daí pode enfraquecer o dólar. Então, só que isso daí é uma grande incerteza também, a gente não tem muito clareza. Eu estou assumindo que o efeito seja nulo, né, para o Brasil, porque eu acho que o problema do real não é o dólar, é o real mesmo, ou seja, as nossas condições econômicas estão muito fragilizadas, né? Tanto a atividade melhorou, é verdade. Está subindo em alguma parte? Tá, né? Hoje mesmo saiu o dado do IBCBR, que é o índice de atividade do Banco Central, e veio uma alta de 1,06%. No entanto, né, a gente estava vindo de altas bem mais fortes, né? Está crescendo menos. Mas mais do que isso, o ponto central é questão fiscal. Eles não vão conseguir resolver os dilemas fiscais do governo brasileiro em tempo hábil. Se isso é verdade, a gente tem uma situação onde o real tende a se enfraquecer sem dúvida alguma. Era aí que eu queria chegar. A gente teve um momento onde o dólar se valorizou, né, André, nesse ano, frente a uma série de outras moedas, e muito disso veio também ligado à questão da pandemia. E agora a gente viu, então, o real assumir um movimento muito mais independente. É dessa forma que a gente pode entender esse movimento de desvalorização do real, ele está muito mais atrelado, portanto, à nossa cena interna. É isso que a gente pode entender. Olha, levando em conta que o real só ganhou do dólar do Suriname. E da moeda da Zâmbia, que chama Kwacha, se eu não me engano, chama moeda, não dá para pensar de outra forma, né? Tem questões que são nossas, propriamente. Aqui, a mais objetiva que eu consigo apontar, a mais concreta, é o nível da taxa de juro subtraído da percepção de risco do Brasil. Então, existem questões menos objetivas, mais sutis, que tendem a contaminar o estado de humor dos investidores. Entre elas, a questão fiscal, que se reflete também, obviamente, no risco percebido. Então, por isso e por outras, que eu continuo imaginando um câmbio mais próximo, ou com cara mais de R$ 6 no final do ano, do que dos R$ 5 que estão alguns analistas falando. André, esse câmbio, essa alta do dólar frente ao real, ela motivou muito as nossas exportações, e falando para o nosso público diretamente aqui no Notícias Agrícolas, foi bastante positivo para as exportações agropecuárias. Você entende que esse pode ser realmente o fiel da balança, ali os resultados da nossa balança comercial, em função dessa questão cambial, podem ajudar a mitigar os efeitos dessa desvalorização da nossa moeda? Então, eu converso muito com gente do campo, né? É verdade. Você tem uma situação onde, se o dólar sobe, você ganha mais receitas em reais, né? Sim. Só que muitos dos insumos dos produtores rurais são importados também. Exatamente. Então, assim, fica no empate técnico quase, né? Sim. Eu não sei se talvez seja levemente positivo, né? Porque no Brasil a gente ainda tem indústria, um pouquinho, mas tem, né? Então, é levemente positivo que o dólar suba, né? Porque isso daí, os custos nem todos são em dólar, né? Enfim, o que está ajudando o produtor agrícola é demanda mesmo, né? O mundo está num momento bom para os produtos agropecuários, né? Veja aqui no Brasil também, né? Tem preços domésticos indo bem, né? Por conta de uma série de motivos, enfim. Então, eu acho que não é tanto dólar, eu acho que o produtor rural tem que torcer mais para a demanda do mundo continuar elevada, e a demanda brasileira. E a gente tem dúvidas a respeito do nível de demanda brasileira, se a gente não tiver certeza, por exemplo, o que vai ser de renda cidadã, só para pegar um dos problemas que a gente tem aí no nosso
pipeline até o final de 2020. André, sei que seu tempo está bastante ajustado. Uma última pergunta. Toda essa movimentação, como você vê isso impactando na demanda global pelos produtos brasileiros? Pode haver um interesse maior justamente por conta desse cenário? Olha, se você tem Biden ganhando, e se o Biden é mais cordial com a China, né, é tendência que a China vá melhor. Se a China vai melhor, é bom para o Brasil. Né? Então, eu acho que é esse o jogo. Né? Dá para pensar dessa forma. Então, se o Biden ganha, ele não vai bater tanto na China, não batendo tanto na China, ela cresce mais, crescendo mais na China, ela importa mais da gente trigo, milho e soja. Que é uma estratégia a curto prazo boa, mas a médio e longo prazo para o Brasil a gente tem que se tornar mais sofisticado na produção de tudo, inclusive de bens agrícolas. Certo. André, te agradeço muito pela companhia, pelas informações aí em tempo mais do que real. Obrigada, André. Bom restinho de quinta-feira para você, bom trabalho. A gente volta a se falar para continuar monitorando esse volátil mercado cambial aqui no Brasil. Obrigada. Sim, senhorita. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes aqui nossos. Um abraço para você, André. Até a próxima. Economista-chefe da Necton, o André Perfeito, conosco na tarde desta quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas, para a gente entender, portanto, e confirmar mais uma vez que o nome do jogo a partir desse momento, ou continuando, é volatilidade. A projeção do André Perfeito é de que a moeda feche 2020 na casa dos R$6. Isso porque a questão central está na cena interna do Brasil e a questão fiscal do país está no centro do andamento dessa nossa moeda frente à moeda norte-americana. O André até fez uma comparação, né? Uma brincadeira que o real, a desvalorização do real, perdeu só para o dólar do Suriname e para a moeda da Zâmbia, frente ao dólar. Então, quer dizer, a gente tem a nossa moeda bastante fragilizada nesse momento, porque estamos com a nossa economia bastante fragilizada nesse momento. Estamos tentando retomar o nosso fôlego. Como bem lembrou o André, nós tivemos essa informação logo no início da manhã dessa quinta-feira da atividade econômica no Brasil aumentando em agosto. Nós tivemos uma alta de 1,06% em relação ao mês anterior, mas obviamente que se a gente comparar, numa comparação injusta com o ano passado, essa recuperação ela é menor, ela é mais tímida, é natural que isso aconteça, porque 2019 não foi acometido por uma pandemia. Então nós temos uma economia bastante fragilizada, um cenário externo com algumas incertezas, e essa combinação de fatores acaba trazendo intensa volatilidade ao dólar, que é o que a gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos meses, e devemos, portanto, continuar assim até o final de 2020, pelo menos. Então, reforçando, a projeção do André Perfeito é de R$6 para o dólar no final do ano. Lembrando que a taxa de juros real no Brasil, a taxa real, está negativa em 0,64%, a taxa básica em 2%, e aí fazendo todos os cálculos, a inflação e a taxa de juros americana. O André trouxe até esse cálculo rapidinho aqui para nós e mostra que a nossa taxa real de juros está negativa, o que ajuda, portanto, a manter esse cenário. Então, a gente tem que monitorar a cena externa, obviamente, que está sendo, inclusive, motivo de muita pauta nessa semana por conta da segunda onda do coronavírus na Europa, as fases finais do Brexit e as eleições norte-americanas que, inevitavelmente, também impactam o mercado cambial. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta já já.